Então a gente prometeu esse vídeo para falar se a gente faz primeiro para depois justificar, né, e se apropriar da autoria daquilo, ou se a gente vai tomando a decisão e vai fazendo, né, baseado no que vai se apresentando, né? É como se a gente estivesse efetivamente pensando sobre a decisão, escolhendo o que está fazendo ali. Mas eu vou mais longe agora. Tudo que a gente observa, vamos pensar aqui, ó, Homem das Cavernas. Saiu pela primeira vez da caverna dele ali, e aí começou, supondo que existe uma evolução, né? No primeiro momento que começou o raiar da consciência dele. E ele saiu da caverna e viu o mundo. Aí ele olha, vê o sol, vê a lua, vê a natureza, as árvores e tudo mais. E aí aquelas coisas já estão, elas são o que são. Quando ele olha, ele vai ver tudo que é. Mas aí ele pega aquela árvore e fala, não, mas o que é isso aqui? Aí ele vai querer explicar. Aí o céu, não, o céu. Aí ele vai explicar. Aí passam anos assim, exatamente sempre acompanhando esse mesmo raciocínio. Ele vê uma coisa, aí ele, não, vou puxar aqui, como é que é? Vou explicar isso aqui. E vou, entendeu? Então ele sempre vai tentando explicar o que ele está observando. E depois ele tenta replicar. Por exemplo, ele sentou numa pedra, num toco de madeira. Ele sentou ali, pô, é bacana sentar, é confortável. Pô, e se eu pudesse levar essa pedra? Pô, é pesada, é ruim para eu levar para sentar. E se eu fizesse algo mais leve? Pô, esse galho aqui dá para sentar também, ele parece ser menor. Aí ele vai ajustando, aí ele começa a fazer uma cadeira. Aí ele faz uma cadeira onde ele pode transportar aquilo. Então ele vai imitando, ele vai se apropriando das coisas da natureza que estão simplesmente sendo o que são e vai explicando aquilo, entendendo a ponto de replicar aquilo e usar conforme a vontade ou o prazer dele. E se você pensar, por exemplo, hoje os cientistas ainda estão nessa pegada. O mundo inteiro está Big Bang, não vamos explicar da origem. Primeiro você viu o universo, depois você está tentando criar a origem dele. Então a origem dele está vindo depois da existência dele. Sim. A origem é ele existir. Depois eu tento explicar que a origem foi essa. Eu tento voltar no tempo e criar uma origem. A vida imita a arte, né? As trilogias estão fazendo isso aí, né? Você quer pegar a Guerra das Estrelas, que é um clássico, e aí depois você cria o filme Zero para explicar todo o resto do que aconteceu. É verdade, a origem, né? E, no fundo, cara, você buscar as respostas é sempre uma derrota gigante. Por quê? Porque, é igual eu cito um exemplo assim, acho que é uma coisa muito difícil é escolher um livro. Mas é muito difícil. Se você realmente tentar escolher e não pegar por instinto, esse vou ler, e começar a ler, peguei, vou ler e tal. Se você for analisar, você não vai ler livro nenhum. Porque você escolher ler um livro, você está abrindo mão de bilhões de livros. Então você vai dedicar, sei lá, 2, 3, 4, 30 dias da sua vida para ler aquelas informações, enquanto abriu mão de quantas outras informações. Então a busca pelas respostas e as escolhas é sempre uma derrota gigante. É sempre uma limitação. É sempre uma limitação gigante. Não, eu vou ler um livro, cara. Aí tem pessoas que falam assim, não, eu li um livro, pô, levei 2 meses para ler, o que você achou? Nossa, era muito ruim. Eu falei, caramba, a pessoa perdeu 2 meses da vida dela se aprofundando na história. E assim, a leitura do ambiente é a mesma coisa. Ele escolheu uma árvore. Poxa, mas tinha uma árvore medicinal que podia salvar, levar a cura do câncer. Então ele leu aquela árvore, pau-brasil, e descobriu por que a tintura era vermelha. Maravilhoso, agora temos tintura vermelha. Mas tinha a cura da AIDS na árvore do lado. Igual o pessoal que inventou, né, criou ou recebeu divinamente os ingredientes da ayahuasca. Quando os caras receberam aqueles ingredientes, eles usaram e pronto. Se o cara, em vez de usar, ele ficasse procurando o como, ele teria perdido os efeitos e teria ficado ali buscando. Na verdade, a busca de respostas é uma derrota muito grande. Então, se tem um efeito, se tem sinta, viva, experimente, observar é a melhor coisa que tem. Observe, porque buscar respostas, buscar o aprofundar daquilo é uma eternidade de busca. Igual falando só o que eu tinha raciocinado quando você falou, e aí ele vai explicar. Mas ele sempre vai, mesmo que ele explique, ele se aprofunde naquela árvore e tal, ele ainda vai abrir mão de uma infinitude de coisas que sequer ele consegue observar. Mas tu quer que ele faça o quê, cara?
Que ele não explique a árvore. Não conheci, pronto. Contemple. Agora essa aqui. Tal. Mas eu tenho Contemple. muito poucos sentidos para conhecer ela. Meu conhecimento dela é o olhar ela, ou tá embaixo da sombra dela, é muito limitado. Por mais que você se aprofunde, o máximo que você pode se aprofundar... Vai ser limitado. Muito. Infinitamente. Infinitamente não, né? Falamos sobre infinito há um tempo atrás aí. Não infinitamente, mas muito. Não, eu acho que é infinito. É. Eu vou falar no próximo vídeo por que eu acho que é infinito.